Boa noite, meus queridos irmãos. Que possamos, a partir deste momento, envolvidos na bênção do Cristo, abrir nossos sentidos espirituais para que possamos falar um pouquinho sobre os ensinos deste nosso querido Mestre. Nos propusemos a falar hoje sobre bem-aventurados os aflitos. Quando Jesus começou o seu percurso aqui na Terra, quando ele começou a buscar os seus apóstolos, logo a população se deu conta, especialmente aqueles mais necessitados, que o Nazareno era um ser especial. E quando, após completar o seu apostolado, após reunir seus 12 apóstolos, num determinado dia, como outros tantos, caminhando por Jerusalém, Nazaré, ele foi cercado por muitas pessoas, famintos, maltrapilhos, e procuravam consolo, procuravam esclarecimento. Foi neste dia que Jesus falou sobre as bem-aventuranças. Por estar rodeado de pessoas, os apóstolos pediram que ele se deslocasse um pouquinho para um ponto mais elevado e ficou conhecido por nós como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E neste momento, falando a tantas pessoas necessitadas, Jesus falou as diversas bem-aventuranças e entre elas disse: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. As palavras de Jesus são atemporais. Elas são importantes em todos os momentos de nossas vidas, mas especialmente nestes momentos de grandes aflições. Aflições essas que estamos vivendo neste momento de pandemia. É muito comum ouvirmos algumas pessoas dizerem que nós espíritas fazemos apologia à dor. Não é assim, não é real. Na realidade, nós buscamos, por tudo que aprendemos com a doutrina, buscar o consolo através do conhecimento. Nós temos bases na fé raciocinada e os ensinos de Jesus nos conduzem para este processo de termos todas as respostas. Aprendemos que somos regidos por leis perfeitas que acaso não existe. E Deus, na sua infinita bondade, perfeição, justiça, Ele só quer o nosso bem. Mas frente a tudo que a humanidade passa neste momento, todos nós estamos envolvidos em sofrimentos, pode surgir a seguinte pergunta: por que tanto sofrimento, meu Deus? Esta pergunta deveria, pelas nossas reflexões, ser feita de outra forma. Para que tanto sofrimento, bondoso Pai? Existe um objetivo para o sofrimento. Por isso, Jesus falou: bem-aventurados os aflitos. E, de acordo como nós sabemos que estamos regidos por leis perfeitas de Deus, e uma delas é a lei do progresso, buscamos a resposta para esta pergunta: para que tanto sofrimento? Lá na questão 781 de O Livro dos Espíritos, numa passagem onde Kardec faz um comentário. E ele diz assim: sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas más.
quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Assim, quando nós pensamos nestas situações de dores e de desafios que estamos passando neste momento, e para alguma pessoa que não tem uma busca mais profunda sobre espiritualidade, sobre o quanto a espiritualidade nos auxilia, nos acompanha em todo este processo, nos amparando, quando a gente diz que este processo é para o bem da humanidade, não é de se admirar que as pessoas nos chamem de loucos. Mas imagina, jamais estamos desamparados. Os espíritos superiores, Deus só quer o nosso bem. Então, por que não pensarmos e tentarmos tirar de todas estas situações de dores e desafios o melhor para a nossa vivência? Assistindo as diversas lives que estão por aí, uma delas que assistimos foi a de Haroldo Dutra Dias, e ele faz uma colocação bem interessante. Ele diz que poderíamos ter uma guerra nuclear. E se assim fosse, onde estaríamos neste momento? Estaríamos guardados em lugares fechados? Em abrigos nucleares, com pessoas estranhas ao nosso convívio, longe daquilo que estamos acostumados em nossas casas? Então, não seria muito pior do que o que estamos passando e ficando reclusos em casa? Ficar em casa é um grande exercício. E é melhor este elemento invisível, esse vírus que veio para transformar, que ele seja visto como um elemento importante para o nosso crescimento. Mas por que tanta dor? Por que então temos que passar por tudo isso? Buscamos ajuda. Lá no livro de Leon Denis, na sua terceira parte do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis explica sobre as potências da alma, e ali aprendemos que uma das potências da alma é a dor. Também o amor, também o pensamento, o livre-arbítrio, mas fixamos na dor. E aprendemos que a dor é o instrumento terapêutico para a nossa evolução. Veja, mas a dor por si só, o sofrimento sozinho, ele não gera progresso. Ele dói. É necessário que haja um entendimento da dor, o aprendizado e a ressignificação desta dor. Então, este é o ponto, o aprendizado e a resignação frente aos desafios, frente aos sofrimentos. Então, a resignação, na realidade, é a submissão consciente aos sofrimentos da vida. Mas essa resignação, ela tem que ser ativa. Nós precisamos buscar as justificativas e estamos encontrando nas palavras de Jesus. As aflições são oportunidades evolutivas a serem aproveitadas para o desenvolvimento interior, para o nosso desenvolvimento interior. E aí nós perguntamos o que a pandemia está fazendo conosco? O que ela nos traz de bom? Ela vai trazer com certeza. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, ele não disse que bem-aventurado o aflito que ele está sendo consolado. Subentende-se que no futuro, a partir do momento em que houver o entendimento real do porquê da dor, haverá o consolo. A bem-aventurança, a felicidade,
o equilíbrio virá com o entendimento. Não que ela não doa, não que o sofrimento não cause marcas, mas é necessário que ele seja encarado, trabalhado e visto daí de forma diferente. Buscamos no livro do Dr. Sérgio Lopes, o livro O Código do Monte, ele fala das bem-aventuranças, e quando ele aborda bem-aventurados os aflitos, tem uma parte que ele fala sobre a resignação, que achamos importante. Diz assim: a resignação é a capacidade intransferível de o indivíduo resolver seus problemas internos, de dar conta de si próprio, responsabilizar-se por si mesmo. E adiante ele diz: quando Jesus falava bem-aventurados os aflitos, é provável que ele não estivesse louvando a tristeza, mas sim os resultados positivos da tristeza em nossas vidas, o que ela pode construir em nós. Então vemos aí que é necessário que tenhamos frente a estes desafios a resignação ativa, aquela que vai ao encontro da mudança, do esclarecimento, da palavra amiga, da ajuda, dentro de tudo aquilo que é necessário para cada um. E devemos também, diz o Dr. Sérgio Lopes, sermos resilientes, ter a capacidade de retomar frente, não importa o tamanho da tempestade. Nós temos que desenvolver a capacidade de retomar o ritmo da vida, porque a vida segue, tudo passa. A vida é uma constância de impermanências, e isto faz com que possamos refletir um pouquinho, desenvolver em nós a capacidade de ver que cada novo dia, uma nova oportunidade, alimentando sempre a esperança, um recomeço. Mas como nós vamos fazer tudo isso? Onde buscar forças? Como lidar com a situação das perdas? Como lidar com a dor daquele que vê o ente querido partir? Daquele que vê o ente querido em grande padecimento? Que não encontra a forma de tratar a pandemia, ou seja, o coronavírus, tudo aquilo que ele traz. Isso é um grande sofrimento que assolou todo o planeta. Como lidar com tudo isso? Tem aquele que foge, nega, se recusa, não quer usar máscaras, não vou ficar em casa, e acaba trazendo consequências para si e para os outros. E veja que coisa interessante, o coronavírus é algo invisível e que nos obriga a nos disciplinarmos e ao mesmo tempo sermos fraternos, porque nós, ao nos cuidarmos, não estamos cuidando apenas de nós, mas dos nossos entes queridos, daqueles com os quais convivemos. Então nós somos corresponsáveis pelas situações que acontecem à nossa volta. Onde buscar o consolo? Onde buscar a estrutura interior para o enfrentamento de tudo isso? No Evangelho. Nas palavras do Cristo. Lá, sendo os ensinos do Mestre atemporais, sempre que nos sentirmos ameaçados, inseguros, é necessário que busquemos o templo do nosso coração e possamos abrir espaço para que a espiritualidade amiga nos auxilie, nos ajude nesta busca, no passar por este processo. Aí nós vemos que é necessário que haja solidariedade. Todos nós precisamos nos ajudar. Ninguém está só. Na proporção em que um ampara, esclarece o outro, mesmo que seja sem o toque físico à distância, nós conseguiremos passar
digamos, com um pouquinho menos sofrimento, porque na proporção em que buscamos o conhecimento, nós vamos melhorando este processo, minimizando as nossas dores. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala: bem-aventurados os aflitos. É um capítulo riquíssimo, é um dos maiores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e ali vem ensinamentos maravilhosos que respondem aos questionamentos que temos dentro de nós. Muito ali é estudado e a espiritualidade nos coloca causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Por que que hoje, a minha ação de hoje já está trazendo consequências? Por que hoje eu sofro se tudo que eu faço eu procuro fazer certinho? Mas aí a gente deita o olhar nas vidas passadas e ali eles nos esclarecem. A espiritualidade nos fala do mal, o mal como o remédio, que nós não queremos o mal, nós não queremos sofrer, mas muitas vezes é fundamental para que haja o processo de transformação. Neste capítulo também fala das perdas prematuras, da partida dos entes queridos, fala da melancolia, da depressão, era chamado melancolia. Tudo isso para trazer um alento às nossas dores. O esclarecimento, este amparo, sempre nos chega, mas é necessário que tenhamos, como diz o Dr. Sérgio Lopes, uma ação, que possamos ir ao encontro daquilo que possa nos trazer conforto. Lá no item 18 do capítulo 5, onde é falado sobre o bem e o mal sofrer, o espírito Lacordaire, bem no finalzinho da fala dele, ele faz esta colocação que eu achei pertinente para pensarmos. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, capítulo 5º, item 18. Bem lá no finalzinho, o espírito Lacordaire coloca isso. Então vejam, aqui nós temos, nestas poucas palavras de Lacordaire, nós temos 4 itens importantes para minimizar as nossas dores. O primeiro, fé. Bem-aventurado que tem fé. A fé é o alicerce fundamental para que nós, encarnados, possamos ter esperança, alimentar em nossos corações um pouco de felicidade, acreditar que existe um amanhã, que existe possibilidade de recomeçar. O inimigo da fé é a desconfiança. E quem de nós confia inteiramente? Como está a nossa fé? Já o da resignação é a revolta. E aí nós vemos o quanto ainda somos rebeldes frente aos acontecimentos da vida. Porque quando nos negamos a determinadas situações, quando nos autoflagelamos, trazendo um processo de dor acerba interior, sem querer sair daquela situação de sofrimento, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos rebelando contra uma situação que foge ao que podemos modificar. E o que estamos passando neste momento é exatamente isso. Outro item que o espírito Lacordaire fala é sua firmeza, que aqui nós colocamos como coragem. Associada à fé, precisamos alimentar em nós esta força para buscar o enfrentamento dos desafios da vida, conscientes das situações. O medo muitas vezes nos paralisa, nos impede de agir. E é por isso que precisamos alimentar a coragem. Sermos previdentes, sim, atendendo aquilo que as autoridades da saúde, de todos os segmentos que nos protegem, nos direcionam, sabendo que por este caminho eu posso, por este eu não devo seguir, mas temos que ser proativos.
Temos que buscar alternativas para alimentar em nosso coração esta esperança, esta firmeza, sabendo que a vida segue. E aí vem o próximo item que ele fala, que é a perseverança. Viver é para os corajosos. E nós somos corajosos. Nós não podemos desistir nunca. Por isso precisamos ter fé e coragem para sermos intuídos a buscarmos, a fazermos as melhores escolhas. E se não acontecer aquilo que nós gostaríamos, nós temos que estar cientes de que dentro da nossa prepotência, dentro do nosso orgulho, nós muitas vezes queremos brincar de Deus. Nós achamos que podemos tudo, que nós podemos manipular o universo inteiramente a nosso favor. E não é bem assim. Nós somos regidos por leis perfeitas, então precisamos agir sabendo que uma força maior nos conduz. E essa força maior são as leis de Deus. Façamos a nossa parte e confiemos, porque o último item que Lacordaire fala é submissão à vontade de Deus, que em outras palavrinhas nós poderíamos colocar como disciplina. Esta é uma das partes mais difíceis, nos submeter, porque temos hábitos, situações em nós que nos levam a ser teimosos. Nós queremos que as coisas saem na hora, da forma como nós desejamos, como nós estamos acostumados. E nem sempre é assim. Então, submeter-se à vontade de Deus, nós precisamos, mas não significa cruzar os braços e deixar com que as coisas aconteçam e dizer assim, aconteceu isso porque Deus quis. Não, o trabalho é nosso. Nós precisamos ser proativos, buscarmos alternativas para nos cuidar, para cuidar da nossa família, para crescermos, porque tudo isso que acontece é para o nosso bem, é para o nosso progresso e, consequentemente, progresso da humanidade, porque nós somos uma partícula deste todo. Então, vamos buscar o melhor. E precisamos ser ativos e responsáveis pelo mundo à nossa volta. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós precisamos trabalhar diuturnamente para nos tornarmos seres de bem. E estes acontecimentos de desafio, de dores acerbas, eles com certeza estão acontecendo para que nos tornemos seres melhores. Sejamos homens de bem, conforme descreve Kardec, de forma tão feliz. É aquele que trabalha para transformar suas imperfeições, procura ser caridoso, procura ser responsável, solidário, confia em Deus e se submete às suas leis. E nós? O que estamos fazendo para que nós possamos buscar esta bem-aventurança para o nosso coração? Que a partir deste momento, sempre que o medo, a angústia, a insegurança quiserem invadir o nosso coração e daqueles entes queridos que conosco coabitam, que possamos lembrar de Jesus, da sua infinita bondade, dos seus ensinos, quando ele lá, falando para os maltrapilhos, disse, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos, e nós estamos em aflição neste momento. Mas que esta aflição nós saibamos direcionar adequadamente, pensando que estamos numa grande tempestade. Como a parte que fala da tempestade acalmada, que no mar revolto, Jesus dormia no barco. E os apóstolos, com muito medo, gritavam que estavam com medo que o barco ia afundar. E Jesus levanta e diz, homens de pouca fé, onde está a nossa fé? Que possamos confiar em Jesus, porque Jesus está no leme.
Jesus comanda o nosso planeta Terra. E o melhor está acontecendo. O melhor vai acontecer. Cada novo dia, nova oportunidade, que possamos trabalhar em nós este processo de entrega, de fé, de coragem, de perseverança na luta, porque é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que possamos sair dessa grande tempestade muito melhores, mais próximos dos seus ensinos, mais cientes de nossa responsabilidade conosco, com a nossa espiritualidade e com a humanidade. Se olharmos os noticiários, nós temos condições de ter as notícias do quanto o planeta está mais limpo. A própria ecologia está diferente dentro de todo este processo, dentro de todo este contexto de recolhimento. O planeta, o nosso mundo de provas e expiações, nesta caminhada para o processo de regeneração, também fisicamente estava pedindo socorro, está pedindo socorro. Façamos a nossa parte, mas que essa transformação de aflição, de confiança e de fé seja dentro dos nossos corações. Entreguemos para Jesus, nosso grande mestre, nosso querido amigo, e ele estará sempre no leme. Muito obrigada.